toda apresentação de dança, os bailarinos se movimentam no palco para contar uma história ou transmitir uma mensagem. Mas desde o início do século passado, o público tem algumas opções de espetáculo. Os de balé clássico, os de dança moderna e os de dança contemporânea. Essa diversificação começou a partir das tentativas de modificar as tradições do balé clássico que predominavam por mais de 500 anos. O balé clássico, remonta ao século XVII, quando ele surgiu na corte francesa, aquela famosa história do Rei Sol, que cultivava as artes e estimulou a dança, a origem toda na dança de corte. Ele foi evoluindo, obviamente, e persiste até hoje. Nas primeiras décadas do século XX, a dança cênica começou a se transformar. Esse processo acompanhava tudo o que acontecia em outras manifestações artísticas, como a música e a pintura. Por exemplo, com a invenção da máquina fotográfica, os pintores não tinham mais aquele compromisso de reproduzir o mundo real. Passaram então a interpretar a realidade, distorcendo formas e abusando das cores. A dança é feita com o único material sólido que nós temos para manifestar nossa presença aqui na Terra, que é o corpo. Toda pessoa que possui um corpo tem capacidade de dançar e tem capacidade de entender os códigos da dança. A dança, apesar dela ser assistida pelo músculo do olho, que olha e registra, ela é principalmente assistida pelo corpo. É o próprio corpo que assiste outro corpo dançando. Da mesma maneira que quando fazemos amor. Pode ser que eu olhe para outra pessoa, mas é meu próprio corpo que registra o amor da outra pessoa. Para mim, dança é um estudo do movimento no tempo e no espaço. Para falar de dança contemporânea, utilizaria a definição que faz o crítico americano do Dance Magazine, Clive Barnes, que diz que dança contemporânea é uma dança criada por artistas contemporâneos e que trata principalmente de temas contemporâneos. Aparentemente é muito vaga e muito ampla. Ela é uma dança que não precisa estar atrelada a nenhum tipo de técnica especificamente, nem a nenhum tipo de forma. Depois do intervalo, voltamos para falar mais sobre o que há de moderno no mundo da dança. Até já! Mesmo com o surgimento das diversas tendências musicais, a música clássica nunca deixou de ser estudada ou apresentada. O balé clássico também. Sua técnica é muito importante e usada de diferentes maneiras em espetáculos de dança. A gente costuma falar muito sobre as diferenças entre o balé clássico, a dança moderna e a contemporânea. Existem diferenças de fato ou as técnicas se fundem? Olha, em realidade, o estudioso, a pessoa que precisa dissecar a dança, ela precisa separar em diferentes escolas, diferentes maneiras, diferentes técnicas. Mas é quase como uma autópsia. A gente pode tirar o coração de uma pessoa para estudá-lo, mas na hora que a gente tira ele, o coração já parou de funcionar. Todas as técnicas estão extremamente ligadas.
E também quando a gente vê pedaços de filmes de Isadora Duncan, a gente tem a nítida sensação de uma grande bailarina clássica pela postura, ou seja, coisas quase que contradizem aquilo que nos foi ensinado. De todas maneiras, penso que sim, que para em termos de estudar a dança, às vezes é necessário fazer um pouquinho essa divisão, né? A minha companhia faz aula de balé clássico todos os dias, aula de dança contemporânea todos os dias. E a cada novo espetáculo, a necessidade desse espetáculo faz com que a gente busque novas formas de exercitar a nossa técnica, descobrir novas técnicas de movimento. Porque quando eu fiz uma roda gigante, a gente começou a descobrir como é que a gente ia dançar dentro da roda, eu não sabia que técnica, qual é a técnica para dançar numa roda gigante? A gente teve que inventar uma. Qual é a técnica? Você tem a técnica de alpinismo. Mas é diferente quando você quer dançar numa parede de alpinismo. Quando você quer afirmar que o palco não é mais horizontal, que a horizontal e a vertical se fundem e você tem outra perspectiva e outro eixo, né? Você está evocando um pensamento e um conceito muito forte de um espaço novo. Então você tem que descobrir uma nova forma de se movimentar. Mas você chegou a estudar balé clássico para depois se enfronhar no meio da dança contemporânea? Exatamente. Nós começamos com aulas de balé clássico, de dança, de técnica clássica, que também é muito importante diferenciar. Eu acho que com a dança moderna, o tempo presente passou a ser o foco dos criadores. Na dança clássica, acadêmica, era sempre uma história, um roteiro, muitas vezes fantasioso. E com os modernos, o homem, o ser humano, o momento atual, entrou em foco. Eu acho que hoje, na dança contemporânea, existe, às vezes, muito mais uma preocupação com procedimentos, com o processo, mais do que com resultados. Muitas vezes é o corpo e não a dança que está em questão. Quando você cria uma coreografia, Luiz, onde você se inspira? Quais os elementos que fazem você partir para uma criação? O público pode pensar que tudo parte de ideias profundas, filosóficas. Às vezes sim, mas a maior parte das vezes são ideias muito simples. Pode ser a música, um texto. Eu trabalho muito ouvindo música, então muitas das vezes a minha inspiração vem da própria música. Para criar um espetáculo, onde você se inspira? Quais são os elementos de onde partem a sua criação? Eu te digo que a coisa mais importante para mim é quando eu me deixo invadir por uma ideia. E essa ideia, ela passa a conviver comigo obsessivamente. E aí eu começo a respirar ela, começo a dançar ela, já não sei mais quem é ela, quem é a dança, quem é a companhia, e aí é isso. Se eu te pudesse fazer entender. Você está com o programa Movimento, que hoje fala sobre dança moderna e contemporânea. Enquanto o balé clássico dava preferência às narrativas da mitologia e da lenda, os coreógrafos atuais se interessam mais por temas relacionados à realidade humana. Mas também existem diferenças no modo de dançar. Repare que os corpos dos bailarinos deixam de ser tão verticais e pendem mais para o chão. Além disso, não há mais um foco especial em um único bailarino ou num casal deles, que geralmente executam passos dificílimos. Agora, a modernidade
tudo que ocorreu no século XX, né? A partir, digamos, de Isadora Duncan, quando ela aboliu sapatilhas e todos os adereços acadêmicos para se dedicar a uma dança mais livre, que expressasse a liberdade, a natureza. A partir daí, ocorreram inúmeras manifestações. O século XX foi riquíssimo. Vieram muitos outros revolucionários. Foi um século revolucionário, realmente. Toda a evolução da dança moderna ocorreu no século XX, por intermédio de personalidades como Martha Graham, que criou uma técnica para a dança moderna, baseada no centro do corpo, enquanto a técnica clássica se baseia nos braços, pernas, nas extremidades. Martha Graham se localizou no que ela chamava, o que chamamos de plexo solar, né, através de contrações e relaxamentos, para expressar uma dramaticidade maior. O papel do intérprete hoje é muito interessante, e aí existe uma grande diferença com o papel do bailarino na época clássica, quando ele mais executava coreografias. Hoje ele tem um papel ativo, ele é criador ao mesmo tempo, ele fornece elementos para o coreógrafo, para o autor do espetáculo, e tem uma participação fundamental. Muitas vezes ele é autor ao mesmo tempo. Eu acho que a dança sempre utilizou o intérprete, o bailarino, como um intérprete e um co-criador da obra. Eu nunca tive a sensação de ser um instrumento vazio nas mãos de um coreógrafo. De todas maneiras, penso que às vezes pensamos que fazer parte da criação de um trabalho, o fato de poder estar presente e poder captar as ideias do coreógrafo me fazem participar profundamente. Además, não esqueçamos que cada corpo nosso, ele expressa aquele movimento proposto pelo coreógrafo de uma determinada maneira. Tem uma palavra que eu gosto muito, porque eu acho que a arte, ela pesquisa o controle estético, controle da emoção, controle do pensamento, né? A dança lida muito com a precisão. Então todos esses espaços e todas essas situações, elas obrigam o bailarino a dançar de maneiras e descobrir coisas diferentes. Para algumas pessoas, dança moderna e dança contemporânea querem dizer a mesma coisa. Mas para muitos profissionais e pesquisadores, elas representam duas coisas bem diferentes. Dança moderna é aquela dança que utiliza principalmente técnicas dos primeiros trabalhadores da dança moderna, como Mary Wittmann, Doris Humphrey, Martha Graham, especialmente, Doris Hoyer, entre outros. E que até hoje permanece muito esse tipo de trabalho, mas que utilizam exclusivamente esse tipo de técnica. A dança contemporânea, ela se caracteriza por uma extrema abertura e liberdade. Ela se vale de tudo que foi lançado no século XX pelos revolucionários, e hoje ela repensa, ela se desloca, ela reinterpreta de diferentes formas. E como você vê a dança contemporânea hoje no Brasil? Olha, a dança contemporânea ela cresce a cada dia, ela abre portas e abre possibilidades de expressão. Eu, pessoalmente, me lembro que o que mais me chamou a atenção e o que mais me cativou as primeiras vezes que vi dança era a capacidade que tinham os corpos de se expressar. E como que os corpos em silêncio podiam contar histórias, mesmo utilizando qualquer linguagem, qualquer técnica deles. Em todas as discussões de dança que tem dentro do meu trabalho, eu acho que é um trabalho que propõe uma discussão, uma inquietação, então já está valendo, mas uma contribuição grande é essa, é trazer um público que eu acho que era um público que talvez nem fosse ver teatro e que está vindo ao teatro ver dança.
Hoje, o fortíssimo registra o trabalho da Quasar Companhia de Dança, criada em Goiânia em 1988 por Vera Bicalho e Henrique Rodovalho. Ela veio marcar a dança contemporânea com sua linguagem própria e sua maneira ousada de colocar no palco as inquietações e a vitalidade do povo brasileiro. O espetáculo Coreografia para Ouvir foi montado em 1999 e apresentado com muito sucesso em mais de 10 países. É uma montagem de fragmentos sonoros de um programa de televisão em que se registram entrevistas e obras de músicos de raiz popular. Coreografia para Ouvir, espetáculo da Quasar Companhia de Dança que estabelece um diálogo entre a música popular do Nordeste e a expressão corporal do homem urbano. Os bailarinos não ilustram as canções com os seus corpos. Isso porque o coreógrafo Henrique Rodovalho não se preocupa com o significado, mas sim com a sonoridade, os ritmos e a dinâmica das palavras cantadas. E esta foi Coreografia para Ouvir, espetáculo premiado da Quasar Companhia de Dança de Goiânia, um dos mais importantes grupos de dança do país. O Fortíssimo vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Tchau.